E aí, minha gente, vocês estão bem? Eu nem sei direito por onde começar, já faz um tempinho que eu não apareço por aqui, ainda mais pra falar de filme, série, livro, enfim, não tô mais falando disso, mas eu não tinha como não vir aqui um pouquinho atrasada falar sobre Heartstopper. Tem tanta coisa boa nessa série que eu tô aqui pra espalhar a palavra de Heartstopper e explicar por que uma boa história, né, uma história bem contada, não precisa de firulas. Demorei um pouquinho pra gravar esse vídeo, mas o bom é que eu já assisti a série 3 vezes, então deu pra argumentar melhor aí o que eu quero trazer pra vocês. E assim, quem me conhece sabe que eu tô contando pra todo mundo que eu encontro, espalhando essa palavra, e também pra quem me segue nas redes sociais. Então mesmo que a série tenha estreado há pouco mais de um mês, eu quis vir aqui falar sobre ela, porque ela é meu amorzinho, ela aquece meu coração, e eu não consigo deixar passar. Eu já li os quadrinhos, falta só o quarto, aliás, eu ganhei os 3 primeiros. Quem quiser me dar de presente o quarto, tô aceitando, porque foi meu aniversário, então os meus amigos sabiam exatamente o que eu queria e me deram aqui, agradeço muito a eles, inclusive. Mas é isso, provavelmente você já ouviu falar, se você já não assistiu, né, porque eu imagino que você tenha feito, é claro. Se você ainda não assistiu, pelo menos viu aí em algum lugar essa série adolescente, né, que se passa na Inglaterra e que tem como ali o personagem principal o Charlie, um garoto gay que sofreu bullying ali no passado por ter sido meio que forçado a sair do armário, e ele se apaixona por um garoto, abre muitas aspas aí, heterossexual, o Nick Nelson, um dos principais jogadores de rugby da escola, e aí começa ali uma grande amizade entre eles e a história vai se desenrolando, né? Claro, a gente já sabe que é uma história LGBTQIA+, então provavelmente coisas irão acontecer, mas eu recomendo que mesmo que você saiba o que vai acontecer, você assista, porque vale muito a pena. Bom, a série é uma adaptação dos quadrinhos de Alice Oseman, esses que estão aqui no Brasil, eles foram lançados pela editora Seguinte, e o que eu acho bacana é que ela também é a roteirista responsável pela adaptação. E eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, mas eu acho bem interessante porque é meio que como Good Omens, assim. Quando a gente tem o próprio autor como roteirista, ele meio que consegue, abre muitas aspas, superar os livros. Eu não tô dizendo que os livros, que a série é melhor do que os livros, longe de mim, não tô falando isso, né? Principalmente já tinha uma fanbase ali muito grande dos quadrinhos antes da série estrear, então ficou todo mundo ali aguardando, ficou bem esperançoso e também receoso de saber se ia ser bem adaptado ou não, mas eu explico isso um pouquinho mais pra frente. Mas o que eu vim pontuar aqui sobre Heartstopper é que ela tem tudo, é uma história que tem tudo pra ser um dramalhão, mas não é. E quando eu digo dramalhão, não é no mau sentido de ser exagerado ou ser ruim, não. Tô dizendo mais no sentido de sofrimento mesmo, de um drama bem pesado que nós já estamos acostumados com histórias LGBTQIA+. Aqui, Alice Oseman faz diferente. Ela conta uma história de uma maneira muito singela, muito delicada e sem jogos, sabe? Realmente sobre autodescoberta, com personagens que aceitam a sexualidade do outro. É claro que o conflito e o drama existem sim, afinal nós temos aí, né, o bullying que o Charlie sofre, o Harry, os amigos dele, enfim, a história dele ali do passado, mas os pais, por exemplo, aceitam a sexualidade dos filhos aqui em Heartstopper. Então é uma série que ela veio para aquecer os nossos corações e, como a própria autora fala nos quadrinhos, ela traz uma certa paz para nossa alma ali ao assistir e dá uma vontade de assistir de novo assim que você termina. Inclusive são só 8 episódios e, cara, é para assistir numa tacada só, cada um tem meia hora ali aproximadamente, não dá para parar. E quando eu digo que a história ela não tem muitos jogos, ela não tem aquela enrolação assim dos conflitos pro casal principal ficar junto, eu vou dar um spoiler aqui. Bom, não é muito um spoiler, você que não assistiu, você não vai entender, mas pode atrapalhar aí a sua experiência, então pula aí uns 30, 40 segundos pelo que eu vou falar aqui. Na cena da festa do Harry, por exemplo, né, do aniversário dele, quando o Charlie encontra o Ben no corredor, se fosse qualquer outra história, o que aconteceria ali? O Nick iria procurar o Charlie, ia ver ele com o Ben, e com certeza ali a gente teria um desencontro dos dois, ele ia ficar chateado, seria mais um empecilho para os dois não ficarem juntos, mas não é isso que acontece. O Charlie consegue afastá-lo, então realmente tudo compactua para aquela noite ser perfeita.
E quando eu digo que o drama ele existe, sim, é claro que ele existe, mas ele não é exacerbado, né, exagerado, e não é ele que dita o rumo da história. Não é ele que fundamenta, pelo contrário, eu acho que Heartstopper o que fundamenta mesmo é o amor e a autodescoberta dos sentimentos ali na idade pela qual eles estão passando. E o que eu tô defendendo aqui, eu vi que muitas vezes foi alvo de crítica de algumas pessoas no Twitter, enfim, da galera aí que tá criticando a série, falando que ela não tem conflito suficiente e que os conflitos são muito leves. Mas, gente, pra idade que eles têm ali entre 15 e 16 anos, quais são as nossas reais preocupações na vida naquela idade, sabe? Aqui eu queria abrir um parênteses, porque claramente eu estou falando da realidade de personagens que não têm outras grandes preocupações, como de classe e outros problemas, né? Para a realidade da classe média de Londres. Quero enfatizar isso porque sim, existem muitos adolescentes na faixa dos 14 aos 16 anos que têm milhares de problemas mais complexos para lidar. A autodescoberta, né, a descoberta da sexualidade é algo que realmente abre aspas, um problema daquela idade, mas não necessariamente precisam existir outros conflitos extremos, como por exemplo em Euforia. Amo Euforia, tá? Só tô dizendo que são coisas diferentes. Se a pessoa tava esperando algo tão pesado quanto Euforia, era melhor ficar por lá mesmo, porque Heartstopper não tem essa proposta. E eu acho que precisava ter? Não. Na minha concepção, no meu ponto de vista, não precisava, não fez falta, e a história flui muito bem, sem nada de um drama muito pesado. Muito pelo contrário, o toque de leveza que a série traz condiz muito aí com o que eles estão passando e com a idade deles, como eu falei, né? E Heartstopper tem tudo. Representatividade, bom humor, drama, sim, por que não? Uma boa narrativa, desenvolvimento de personagens e, pra fechar com chave de ouro, uma trilha sonora perfeita que eu não consigo parar de ouvir. Aliás, vai ser difícil vocês me verem colocando aqui algum ponto ruim, porque pra mim a série é super redondinha e assim, se não é a série mais fofa da Netflix, tá no páreo ali pra ser. Agora o ponto sobre a adaptação. Por que eu disse que se parece com Good Omens? Pra quem não sabe, a adaptação de Good Omens pra Amazon Prime Video foi feita pelo co-autor do livro, ninguém mais, ninguém menos do que o nosso amado Neil Gaiman. E aí acontece a mesma coisa aqui com Heartstopper. A autora dos quadrinhos é a responsável pela adaptação. E eu acho que quando o próprio autor ele é responsável pelo roteiro, ele consegue melhorar e aprofundar mais os pontos que ele não fez no livro. Tem uma coisa assim que a gente sempre fala, né, que não sei se vocês já viram autores falando e tal, né, escritores, que eles não ficam, né, muito relendo os próprios livros, porque a cada vez que eles releem, eles querem mudar alguma coisa. Por quê? Porque é normal, a gente amadurece, nós temos vivências diferentes, né, o ponto de vista, a visão de mundo muda. Então, eu acho que quando um autor ele tem a oportunidade de roteirizar o próprio livro, ele consegue trazer esse amadurecimento e essas mudanças que ele gostaria de fazer no livro, mas que não fez, né? E que também não condiz fazer, porque a história foi escrita num dado momento de vida dele, mas ele consegue trazer isso para a tela, né? E até melhorar algo que talvez incomodasse ali o público, incomodasse ele mesmo. É claro que são públicos diferentes, sempre existirão mudanças, e eu mesma não gosto mais de falar muito sobre adaptação, porque eu mudei o meu ponto de vista com a adaptação. É outra obra, é outra coisa, então assim, é muito difícil a gente comparar, porque por mais que a gente queira que seja fiel, mudanças são necessárias. Então, quando eles mesmos podem adaptar, eles têm esse poder, e a Alice Oseman tem o poder de fazer Heartstopper ficar ainda melhor, né, a cada vez que a gente entra em contato com a história. Como eu disse, não tô falando que os livros são piores do que a série, não é isso. Inclusive, como eu li depois, eu acredito que a experiência de quem leu antes é completamente diferente, mas eu vi ali umas reclamações sobre as mudanças e tal, né, que ela fez pra série. E assim, acho que, na verdade, compactuou pra série ter uma vivacidade maior ali de que ela precisava pra estar na tela, né, pra gente assistir, ao contrário dos livros que a gente já fica ali só amorzinho e é outra leitura, é uma obra diferente. Dito isso, muitas pessoas ficam procurando ali séries parecidas com Heartstopper e eu já vi várias indicações da galera aí pra quem gostou de Heartstopper. Se você gostou de Heartstopper, assista Pararã, assista Rararã. E eu acho que não existe série parecida e que as pessoas estão meio que generalizando por ser uma série LGBTQIA+,
generalizando no sentido de dar outros títulos. Acho que o título que mais, abre aspas, se aproxima ali é Love, Victor, que tá disponível no Star Plus, né, que é ali o spin-off de Love, Simon. Ele eu acho que é o que mais ali traz uma sensação parecida. Mas eu vi a galera indicando Young Royals. Mano, Young Royals, claro que a premissa é a mesma, mas... Alguém falou, será que foi a Isabela Boscov? Eu não lembro, que Young Royals é a depressão e Heartstopper é a terapia. E é isso mesmo. Então, assim, apesar da premissa parecida, não é parecido. É isso que eu tô querendo dizer, né? Sex Education também, Euforia, eu vi a galera indicando. Não tem nada a ver, não tem absolutamente nada a ver com Heartstopper, a não ser a única coisa. Mas aí, se fosse pra falar, já, gente, vocês querem coisa parecida, a gente ia indicar todos os romances heteronormativos da face da Terra falando que eram todos parecidos, sendo que não são. Então eu não gosto dessa generalização. E aí, o que eu digo, pra mim, a única série que mais ali eu poderia dizer, aproxima um pouco, é Love, Victor, mas de resto eu não acho que tem nada parecido. Eu ainda não vi, pelo menos, se vocês souberem, escrevam aqui, mas não essas coisas pesadas que eu citei. Bom, é possível ver que a série foi feita com muito carinho, com cada detalhe ali, uma atenção grande a cada um deles, sabe? Desde os planos, as cores, tudo, né? Os easter eggs ali de arco-íris nas cenas, tudo foi muito, muito, muito bem pensado e feito com muito carinho. E é algo que realmente aquece o coração, assim, porque a gente sente que existe esse carinho todo com a série. Eu nunca senti nada parecido com o que eu senti com Heartstopper, eu nunca senti nada parecido vendo um personagem bissexual sendo tão bem retratado nas telas e com um conflito tão bem interpretado ali pelo Kit Connor, falei errado. E é até engraçado, porque a cada vez que eu reassisto, eu sinto as mesmas coisas, se não até com mais intensidade. Inclusive sofro antes da hora, já fico ali sabendo que eu vou me emocionar, então eu já me emociono antes mesmo da cena se concretizar. São conflitos muito verdadeiros, né, principalmente ali por parte do Nick, e que eu gostaria que tivessem existido na minha época, quando eu era adolescente. Teria evitado vários problemas. E eu gostaria muito de ter assistido uma série assim quando eu estava na escola, porque as coisas seriam mais fáceis. Se você gosta de Heartstopper, eu vou deixar aqui os links dos livros para você adquirir, se você quiser conhecer aí os quadrinhos. Me contem aí se já assistiram, o que acharam, se apaixonaram também, se não conseguiram continuar. A maioria das pessoas que eu indiquei realmente vieram me falar, nossa, você tinha razão, é uma série muito fofa, tal. Algumas poucas disseram que não se envolveram, mas a maior parte mesmo gostou da dica e se apaixonou assim como eu. Segunda e terceira temporadas já estão garantidas pela Netflix, né? Ela anunciou, parece que as gravações começam ali entre julho e agosto. Estamos no aguardo, vamos ficar acompanhando e, cara, com certeza eu vou assistir muito mais vezes até lá e ler os quadrinhos também. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like e se inscrever no canal se você é novo por aqui, beleza? Um beijo, obrigada por assistir, até a próxima!